Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui e eu espero que você esteja muito bem, do jeitinho que você merece estar. A gente vai fazer uma leitura coletiva, intuitiva. Vamos nos abrir para que a gente receba o direcionamento, a orientação, a guiança que a gente precisa receber nesse momento. Eu não acredito em coincidências, nem por acaso, então se você caiu aqui nesse vídeo é porque a espiritualidade tem um recado para te entregar, mas é claro que por ser um vídeo coletivo, pode ser que não ressoe com o seu momento, então não tente forçar, tá? Caso você perceba que não está ressoando, existem outros vídeos no canal, você pode dar uma olhadinha ou me seguir, né? Se inscrever aqui no canal e quem sabe um próximo vídeo a mensagem chega e ressoa com você, tá bom? Vamos iniciar aqui com o baralho da Maria Padilha. Vamos entender o que as moças têm para entregar para nós hoje. Larolê, salve Dona Moça, salve Dona Maria Padilha. Larolê. O que esse coletivo precisa saber agora? O que esse coletivo precisa saber agora? Pela porta da rua, né? Deixa eu desligar aqui. Pela porta da rua, número 33. Eu acho que eu tô me conectando com um coletivo que pode estar tendo dificuldade de se sentir bem dentro de casa. E aqui a gente pode ter diversas razões, né? Pode ser, se você mora com a sua família, você pode estar tendo problemas familiares. Se você mora sozinho, pode ser questões espirituais, então você pode estar realizando uma limpeza na sua casa, né? Tanto física quanto energética. Você pode comprar um defumador e queimar folhas de arruda com alecrim, com manjericão também. Você pode sempre deixar um copinho com água, né, até a metade, e sal grosso também, tá? Do lado da sua cama, né? O sal, ele neutraliza energias, sim, mas ele também absorve, tá? As energias, junto com a água e tudo mais. Isso pode te ajudar principalmente caso você esteja tendo dificuldade de dormir e pesadelos, né? Acorda toda hora de madrugada. Se for esse seu caso, também é interessante você dormir escutando o Salmo 91, tá? Ou fazer a oração do Salmo 91 antes de você dormir. Mas de qualquer forma, se for questões familiares também, não importa se você mora sozinho ou com outras pessoas, faça isso de qualquer forma, tá? Caso seja possível para você. O que mais? Você pode estar também, alguns grupos aqui podem estar tendo a dor do amor, né? O sofrimento do amor não correspondido, ou dificuldade, né, de encontrar uma fluidez nas suas emoções, né, de você estar conectada com esse amor incondicional, com essa energia do amor mesmo, né, da compaixão, da entrega genuína para com o outro e de se sentir amado, amada verdadeiramente, né, e isso traz essa dor, essa melancolia, essa tristeza, né, talvez você esteja tendo problemas conjugais, caso você seja casado, casada, né? E talvez esses problemas estejam afetando as tuas emoções e trazendo uma certa depressão, uma certa melancolia, mesmo uma tristeza profunda por não conseguir lidar com essas questões e solucionar os problemas que ocasionam aí o distanciamento, o desentendimento entre vocês, né? Adapta pra tua realidade, né? Se a gente tá falando em qualquer nível de relacionamento, isso daqui tem a ver com uma outra pessoa cujo qual você tem amor por ela, né? É um amor, é um vínculo profundo, tá? Ó, casamento feliz,
moeda. Pode ser por questões, né, problemas financeiros, questões financeiras, pode ser que esses problemas que estejam acontecendo aí entre vocês, né, ou com você mesmo, né, como eu falo, adapta para tua realidade, tem a ver com questões financeiras, tá? Você pode, por exemplo, você pode estar tendo dificuldades no trabalho, né, ou as pessoas com quem você está envolvido, ou essa pessoa cujo qual a gente está falando aqui está tendo problemas no trabalho, e aí vocês acabam trazendo isso para dentro de casa e afeta no vínculo entre vocês, né? Ou então vocês estão passando por algum problema financeiro específico e isso está trazendo esses desentendimentos entre vocês, né? Então é importante que tenha uma sensação aqui, né, de uma atitude, né, nem só a sensação, na verdade, é uma atitude de se firmarem em bases sólidas que estão pautadas no amor, na empatia, na compreensão, né, trazendo transformações, talvez na forma de se comunicar, na forma de se expressar, né, da forma como você vai lidar com a outra pessoa, sabe? Ter mais empatia para compreender essas dores, essas mágoas, né? Às vezes o problema não está especificamente entre vocês em si, né? Mas a pessoa está passando por um problema na vida pessoal dela, no ciclo social, no trabalho, como foi dito, e aí ela não tá sabendo lidar com as próprias emoções, ou você, né? Então é importante que tenha essa separação, essa dissociação, né, dos problemas que estão acontecendo para com o vínculo entre vocês, para não deixar que os problemas que acontecem no externo afetem vocês, inclusive aqui questões espirituais também, né? Influências espirituais negativas, pensamentos negativos, enfim. Notícias breves. Para casos de pessoas que estão esperando algum tipo de resolução, de orientação, né, de discernimento quanto a resolver algum problema, vai chegar alguma informação até você, tá? Pode ser até uma fonte de renda que chega até você, né? Enfim, se você trabalha com comércio, você fazendo mais vendas, você recebendo um bônus no seu trabalho, enfim, tendo uma ideia que te auxilia, né, a ganhar mais dinheiro, e isso te ajuda a trazer uma mudança significativa, tanto no seu campo financeiro quanto nessa situação aqui que tá um pouco complexa demais, ou com uma pessoa específica, ou com um grupo de pessoas específicos, né, adapta aí pra sua realidade. Mas de qualquer forma você vai receber ou você recebe um insight, ou você recebe uma informação, uma ideia, e isso te ajuda a colocar em prática através de ações com senso de propósito, com entusiasmo, né? E isso trazendo um retorno positivo para você, te tirando de uma melancolia, de um estado depressivo mesmo. Ó, união, negócio que chegam, tá vendo? Você conseguindo solucionar alguma questão aqui, se você tá com esses problemas dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, ou com parceiro, amoroso, enfim, vocês vão conseguir solucionar essa questão, tá? Vocês vão ter um momento onde vem uma compreensão maior sobre a situação e vocês conseguem a reconciliação, o reajuste, reacordar, né? E, enfim, ir para uma nova etapa dessa relação, desse relacionamento de uma forma amigável, tá? Então, para alguns casos aqui, pode ser que o acordo seja vocês para uma parcela pequena, pode ser um acordo de vocês
amigavelmente se separarem por perceberem que é melhor assim, porque de fato não tem muito o que fazer para solucionar essa questão. Mas para a maior parte do grupo aqui, na verdade, vocês vão conseguir encontrar um acordo entre si, né, um meio de solucionar as questões que hoje estão ocasionando esses desentendimentos, essas brigas, essas confusões, essa dificuldade na fluidez do relacionamento entre vocês, né, da fluidez do bem-estar da relação, tá? Isso pode vir através também, como foi dito, né, de uma solução financeira. Então, para quem está esperando proposta de emprego, vem uma oportunidade, né? Para quem quer fechar negócios, eu vejo você fechando um negócio e isso trazendo um bom retorno financeiro, te tirando dessa melancolia, dessa tristeza, né? Preste atenção, tome cuidado, analise todos os ângulos, né, para você ter certeza do acordo que você está fazendo, para você não vir a ter mais prejuízos ainda, tá? Se você foi passado ou passada aqui para trás de alguma forma, em algum nível, isso vai ser reparado, tá? Vai ter uma reparação referente a essa questão. O que mais? Para quem está buscando um novo amor, existe a possibilidade de chegar uma pessoa que te oferta esse caminho, né? Aí vai de você, né? Podem aparecer mais de uma pessoa, entendeu? Então vão ser oportunidades, vão aparecer possibilidades para você. E aí é muito interessante e importante que você faça uma análise minuciosa, né? Para você saber exatamente qual é a pessoa que é mais compatível, digamos assim, com aquilo que você quer no momento. Mas que chega essa oportunidade, chega, tá? E aí te tira desse estado melancólico, de se sentir sozinho, sozinha demais, né? E eu sempre digo, a gente precisa primeiro se sentir bem com a gente mesmo, né? Pra depois a gente querer estar no relacionamento e não esperar chegar alguém para que a gente se sinta bem, tá? Mas de qualquer forma, se você está se sentindo mal por qualquer circunstância que esteja acontecendo na sua vida, inclusive financeira, assim que uma oportunidade chega, né? Ou através de uma terceira pessoa, ou através de uma ideia que vem e você precisa fazer as movimentações necessárias, eu vejo que solucionando essa questão financeira, você vai se sentir bem, né? Você vai elevar a sua vibração, digamos assim, e aí pode ser que de fato apareça uma pessoa com uma proposta amorosa pra você, tá? Ó, 2 de paus, ó a decisão, as possibilidades, né? A necessidade de fazer escolhas, mas é uma energia assim. Você tem várias possibilidades de caminhos nesse momento, tá? E aí, a partir dessas possibilidades, você precisa tomar cuidado de qual vai ser a decisão que você vai tomar, porque as decisões que você tomar agora vai ser a realidade que você vai cocriar ali na frente, entendeu? Então, dentro dessas possibilidades, visualize, né? Planeje, faça um mapa mental ou qualquer coisa nesse sentido que traga para você uma ideia do que você quer experienciar ou qual é a solução que você quer que chegue até você, né? E emana, peça para a espiritualidade, pede para Deus, pede para quem você acredita, no que você acredita, né? E saiba que chega, né? Chega até você. Mas você precisa decidir. São pequenas decisões, diárias decisões que você tem, que você toma, que vão te permitindo trazer para a matéria aquilo que você idealizar, aquilo que você visualizar, aquilo que você pedir.
Ó, 9 de copas, né? A realização emocional, se sentir bem consigo mesmo. Eu vejo você superando uma dependência em qualquer nível aqui, principalmente a emocional, porque copas fala das emoções, né? Mas você pode estar, você vai estar sentindo que você vai querer tomar decisões que estejam alinhadas com esse lugar de autorrespeito, né, de uma transformação no seu senso de merecimento e naquilo que você realmente quer experienciar, acreditando mais que é possível viver coisas melhores, experienciar, né, situações mais positivas na sua vida. E aqui só pede para que você não tome cuidado com a preguiça, né? Num sentido assim da procrastinação. Tome cuidado com a procrastinação. Porque às vezes a gente, por mais que esteja numa situação complexa, a gente, dependendo do tempo que tá vivendo isso, a gente se acostuma, né? E aí a gente vai até que perdendo um pouco da esperança de mudanças, né? De modificações, de que é possível mudar a situação, né? E aí a espiritualidade traz aqui que não, muito pelo contrário, tá? Agora é o momento de você ver as possibilidades que estão disponíveis para você em um lugar de alinhamento, de autorrespeito, amor próprio mesmo, e independência emocional para escolher quais as melhores atitudes para se tomar agora, quais as melhores decisões que você pode tomar agora para ir em direção a solucionar qualquer problema que esteja aparecendo aí na sua realidade nesse momento. Ó, Cavaleiro de Ouros, né? Então, assim, é uma situação que se desenrola devagar. Você tá passando por um processo que demanda tempo, né? Então, às vezes a gente quer que as coisas se resolvam do dia pra noite, porque se torna um pouco exaustivo demais lidar com algumas questões que mexem com o nosso emocional, principalmente, né? Com a nossa mente, com as nossas emoções. Mas é como se a espiritualidade estivesse falando assim, olha, vai continuando caminhando, né? Continua na sua jornada, continua fazendo o que você sabe que você deve fazer, vai construindo tijolinho por tijolinho, seja perseverante, né? Use da sua perseverança para não desistir daquilo que é importante para você. Lute pelos seus ideais, mesmo que isso demande mais tempo para que se concretize, né? Para que seja realizado, concretizado de fato, sabe? Você tem aqui uma personalidade, um aspecto da sua personalidade de cativar, né, de convencer as pessoas com um jeito muito calmo, muito tranquilo, mas de uma forma persistente. Então isso, utilize desse aspecto da sua personalidade para conquistar aquilo que você deseja conquistar, né? Nos momentos propícios a isso, utilize esse aspecto da sua personalidade, né, ao seu favor, tá? Devagar e sempre, não é momento de desistir, e não é porque as coisas estão caminhando de uma forma mais lenta que não está tendo movimentações, entendeu? Ó, Pagem de Espadas, aqui é quase como assim, um certo aspecto de alerta, porque quando a gente tá, né, passando por uma situação um pouco complexa na nossa vida, principalmente quando isso começa a afetar o nosso emocional e as nossas relações de uma forma geral, né? A gente tende a ficar um pouco mais reativo, a gente tende a não tomar cuidado com a forma como a gente vai se comunicar com a outra pessoa, né? Então é muito importante que você tenha discernimento na forma como você vai estar se comunicando com as pessoas ao seu redor, principalmente dentro da sua casa, tá? Quanto mais impulsiva, quanto mais desrespeitosa for essa comunicação, as chances de haver mais desentendimentos são maiores aqui, entendeu? Mas pelo lado desse impulso de ir conquistar as coisas, entenda, você tá entrando num campo da sua mente que é
quase como se você estivesse explorando um campo novo na sua forma de enxergar as coisas, de pensar nas coisas, de fazer conexões, tá? E isso vem nesse lugar de processo de desenvolvimento da sua maturidade, entendeu? Então é isso, não repetir padrões. Se você sempre se comunicou de uma forma, mude a sua forma de se comunicar, entende? Analise bem todos os ângulos das situações possíveis antes de falar alguma coisa, antes de tomar alguma atitude, né? A roda da fortuna. As coisas vão mudar aí, tá? Vai ter uma modificação, uma mudança significativa, tá? Principalmente no mês de outubro, tá? No mês de outubro você vai perceber que toda essa paradez que hoje você se encontra e que você sente, né, nas resoluções dos seus problemas, das questões que trazem para você dificuldade emocional, mental, externa, vai começar a haver uma modificação que será positiva, vamos ter certeza, né? Será positiva, um pouco desafiadora, sim, mas quanto mais você agir em um lugar de autocontrole, de autonomia, domando os seus impulsos, domando, né, as suas feras interiores, as suas sombras, né, fazendo essa integração do teu ser entre o bem e o mal que habita dentro de você, né, e buscando, sim, através da sua fé, agir num lugar de autoconfiança e de confiança na ação divina, as coisas vão ficando mais fáceis para você, tá? Você vai perceber que há uma ação divina orquestrando na tua realidade, te ajudando, auxiliando você em algum nível, com alguma questão específica aqui, entendeu? É isso, ó, rainha de ouros, tá? Não importa se você é homem ou mulher, você está caminhando para construir o teu próprio império, num sentido principalmente interno, de bases internas, né? Você está desenvolvendo, com todo esse processo aqui desafiador, você está desenvolvendo maturidade, você está desenvolvendo capacidade de resiliência, de resistência, você está aprendendo a administrar tanto as suas emoções quanto recursos que chegam até você, principalmente financeiros. Se você está passando por dificuldade financeira, você está aprendendo a lidar com a escassez, né, de alguma forma, com essa falta de abundância, para que quando vocês atingir esse lugar aqui de prosperidade, quando você fechar esse negócio, aceitar essa proposta, enfim, ter a saída da dificuldade financeira, você saiba muito bem administrar e onde investir esses recursos, né? Você está desenvolvendo também uma capacidade de generosidade, tá? E também desenvolvendo um senso de segurança das suas próprias bases, que você sabe de quem que te sustenta, né? Não é depender de homens, mas você sabe que a sua dependência, ela não pode estar depositada no homem, e sim no lugar certo, que é nessa força maior que sustenta e mantém todas as coisas, inclusive você, tá? Então você vai saber que quando você cai ou quando você se sente fraco, fraca, você sabe onde buscar o recurso, né? A sua força interior, na sua conexão com essa força maior, tá? Que está conectado com a sua origem cósmica, com a sua essência divina, enfim. E novamente tem uma energia aqui, ó, de parceria, tá? Essa carta fala sobre parcerias, sobre fechar negócios, uma proposta nova que chega até você e que traz o entusiasmo, essa vontade de querer fazer acontecer, né? Que traz novamente essa vitalidade para querer fazer a vida fluir, funcionar, entrar no flow da vida, né? Seguindo rumo aos seus objetivos, aos seus sonhos, a concretizações e realizações de uma forma geral.
E isso a gente pode estar falando tanto no campo profissional, de parcerias, né, de acordos, propostas que chegam até você, quanto no campo amoroso, né? Olha só essa carta, são duas pessoas, união de duas almas, né, de conexão. Então, trazendo para aquela parte do começo, né, para as pessoas que têm um relacionamento ou até mesmo relacionamento de família, amizade, casamento, namoro, enfim, adapta para a tua realidade, não importa qual seja o nível desse relacionamento, vai haver um fortalecimento dessa união, porque é uma união verdadeira, né? Então, se está acontecendo alguma dificuldade dentro dessa dinâmica hoje, né, com a escolha, né, madura, sábia, alinhada, né, com essa sabedoria da sua alma e, enfim, com uma sensação de bem-estar com você mesmo, de não depender do outro para se sentir bem, de não projetar no outro as suas frustrações, né, e de ter força de vontade para buscar soluções, vocês encontram novamente uma fluidez, né? A resolução dessa relação, tá? Pra quem não tem ninguém e quer um novo amor, como foi dito, né? Eu diria assim, até se você não quer, você tá manifestando isso, né? Então, presta atenção aí nas suas crenças, porque você tá abrindo um fluxo aqui que traz pra você a possibilidade de um novo relacionamento, um novo início nas relações, numa relação específica, entendeu? É um relacionamento de propósito, de conexão real, assim, que traz o sentimento de familiaridade, sabe aquela coisa assim, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa há muito tempo, né, de bem-estar um com o outro, de fluidez em lidar com as dificuldades que aparecem no caminho, porque aqui você, por esse processo todo que tá acontecendo, que vem acontecendo na sua vida, você já desenvolveu uma maturidade, resiliência, força interna, né, autodomínio, autocontrole, conhecimento das suas feras, das suas sombras, né, em alguns níveis, óbvio, suficiente para conseguir estar dentro de um relacionamento que é saudável e que é próspero e que tem como ter um auxílio mútuo aí, entendeu? É isso. Não materialidade, né? 5, Papa, saída da zona de conforto, enfrentando os desconfortos internos que aparecem através das suas emoções, principalmente emoções reprimidas, que trazem conflitos internos, né? Olhar para essas emoções, olhar para isso que incomoda, olhar para aquilo que está no oculto, sabe? E permitir que venha para a consciência para que se possa então liberar qualquer tipo de rancor, mágoa, frustração, decepção, sentimento de perda, né? Buscar sabedoria e auxílio, né? Tanto espiritual quanto físico de especialistas, caso você não esteja conseguindo sozinho, sozinha, para lidar com essas emoções que estão reprimidas dentro de você. E também buscar na sua fé, né, no oculto, no mistério, essa força que traz para você o entendimento, a compreensão, o discernimento de como resolver aquilo que precisa ser resolvido, né, através de insights, sabe, através de informações, de mensagens desse campo sutil, através da sua fé mesmo, através de orações, né? Enfrentando, né? Aventura, enfrentar o desconhecido, enxergar a vida também com um pouco mais de leveza. E eu sinto uma energia assim de, sabe, uma criança quando ela tá
Vamos imaginar um cenário de uma criança que está no começo de uma floresta e tudo que ela vê são árvores enormes e ela tenta entrar nesse desconhecido. Ela meio que se sente obrigada a entrar ali porque é só assim que ela consegue chegar num caminho conhecido ou num caminho que ela consiga se sentir bem, né? Que traga segurança real para ela, né? Só que o que você acha que uma criança vai sentir tendo que passar por uma floresta sozinha? Ela vai ficar com medo, né? Ela tem medo, ela não sabe o que pode aparecer ali para ela, né? Ela se sente insegura, enfim. Então a vida em si, muitas vezes em alguns contextos, vão nos colocar exatamente nessa energia de medo, de enfrentar o desconhecido, de medo de não ter a solução, o medo de não saber o caminho, o medo de não ter clareza de para onde que se está caminhando, entendeu? E aí é onde entra a necessidade da fé, da confiança, da sabedoria interior, de escutar a voz interior, a intuição, seu eu superior, se conectar com uma força maior, né? Que vai te direcionando, ter confiança nessa força que, acreditando que essa força, essa guiança, né? Ela chega até você e te leva por caminhos seguros, que apesar de terem obstáculos, desafios, você vai conseguir chegar onde você tem que chegar, digamos assim. Experienciar, né? A vida é uma experiência, então aquela questão que veio, né, de não levar a vida tão a sério, num sentido de que nós estamos experienciando essa realidade e tudo isso, querendo ou não, é uma certa projeção, cujo qual a gente experiencia, sim, a gente sente, a gente tá aqui agora, mas em algum momento a gente não vai estar mais, né? Então, por mais difícil, desafiadora e, enfim, que a vida possa ser, tente enxergar por uma ótica positiva, não numa positividade tóxica, né? De, tá tudo bem, sendo que tá tudo uma grande merda, mas tipo assim, poxa, ok, eu tô vivendo uma experiência bem complicada, essa situação tá muito desafiadora, mas eu acredito que existe uma solução. Eu sei que tem um caminho que traz uma solução para essa questão, sabe? Eu vou pensar, eu vou me programar, eu vou me planejar, eu vou buscar a melhor rota, ou às vezes eu vou só esperar para que a turbulência passe numa eterna confiança, eterna não, né? Numa confiança convicta de que as coisas vão se solucionar por si só. Eu faço a minha parte, a vida corresponde e a turbulência, o momento difícil, ele passa, porque tudo na vida são ciclos, né? Ninguém vive uma vida infeliz para sempre, uma existência inteira, a não ser que a pessoa escolha isso constantemente, né? Mas a vida ela é feita de ciclos. Em um período da vida a gente vai estar passando por dificuldades, num outro período a gente pode estar vivendo bênçãos e assim por diante, né? É justamente essa carta, a energia da roda da fortuna, né? A vida, ela gira e a gente passa por transformações, por ciclos bons, por ciclos ruins, né? Afinal, a gente tá vivo. Isso é a vida, né? Então, é isso. Espelho. Quem ou o que está apavorando você? As projeções, né? As projeções, principalmente quando a gente fala no quesito de relacionamento, né, de troca, não importa qual nível seja, estar numa dinâmica com pessoas cujo qual a gente tem intimidade, até aquelas que a gente não tem tanta intimidade, mas a gente tá em interação, em algum nível a gente acaba fazendo projeções para com essas pessoas, principalmente quando a gente não tem um autodesenvolvimento, né? Um senso de autoconhecimento, quando a gente não busca olhar para as nossas questões, fazer processos de cura, de ressignificações, de integrações, né? De se autoconhecer. A gente tem a tendência a projetar as nossas sombras nas outras pessoas, né? Então vamos supor assim que você
tá com uma pessoa específica, se relacionando com uma pessoa, e aí você começa a projetar nessa pessoa que ela é uma pessoa ingrata, que ela é uma pessoa chata, insuportável, que é uma pessoa, enfim, começa a achar um monte de defeitos nessa pessoa, que ela começa a te incomodar em níveis absurdos, assim, né? Muitas vezes é um convite para que você olhe para dentro e entenda onde que é o desconforto que você não está conseguindo aceitar, que está dentro de você. E aí, para você não aceitar que é sobre você, você projeta isso na outra pessoa. E aí é muito mais fácil, né? O outro que é o problema, que saco. Só que aí, se a gente retirar de fato esse outro da parada, da jogada, você vai perceber que todo aquele desconforto ainda vai continuar dentro de você. E aí você vai ser obrigada a olhar. Só que muitas vezes não tem como resolver, não tem como reinserir aquela pessoa no seu cenário novamente. Então a gente precisa ter esse cuidado de não ficar se projetando na outra pessoa, né? E por um outro lado, não se abster, não se apagar, não se esconder do mundo, né? Por se sentir pressionado ou pressionada demais, num sentido de projetar que a outra pessoa é grande demais, colocar a pessoa num pedestal, né, ver a pessoa assim muito maior do que você e você acabar se escondendo, se encolhendo ali porque você não se sente à altura de alguém, né? Isso também não é benéfico para as relações, nenhum tipo de relação se sustenta nesse lugar, entendeu? Enfim, mas vamos ler aqui o espelho. 50. Tá vindo muito esse número 5 aqui pra vocês. 5. Enfim. O filtro de sua própria experiência é como você vivencia a vida 90% do tempo, através de suas próprias projeções. Quando alguém nos lembra de uma experiência que ainda não foi curada, somos acionados emocionalmente. Geralmente é uma coisa inconsciente. Pessoas e situações podem acionar nossos espelhos para refletir de volta o que nós acreditamos ser verdade sobre a vida, o universo e a nós mesmos. Os espelhos estão apontando para a nossa sombra e para a nossa luz. Espelhos revelando as partes de nós que ainda precisam ser aceitas, vistas ou amadas. Esta carta é um convite para que você olhe de perto quais experiências ou pessoas estão atualmente desencadeando suas emoções e o que elas podem estar espelhando de volta para você. Quando você se sentiu assim antes, elas podem ser oportunidades de curar alguma coisa em você? Ou elas estão colocando luz em alguma coisa que há tempos precisa ser observada em você? Isso serve para o bem e para o mal. O bem, aqueles que nós admiramos e colocamos em um pedestal. Se não percebemos que nós somos atraídos por eles porque somos como eles, precisaremos destruí-los para conseguir crescer até seu nível. O mal, aqueles que desprezamos, de quem sentimos inveja e colocamos para baixo. Se não percebermos que eles acionam algo que em nós ainda precisa ser curado, somos nós que permaneceremos machucados e em sofrimento. Quem ou o que está sendo um gatilho para você? O que existe em você que eles estão desencadeando? Quais partes suas precisam ser vistas? Tenha coragem de enxergar e de aceitar, tá? Enfim, é isso, espero que tenha te auxiliado de alguma forma, tenha feito sentido. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, tá bom? Como forma de gratidão, eu recebo, tá? Essa sua ação generosa. E se você quiser uma consulta particular somente na sua energia, os meus contatos vão estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, te espero num próximo vídeo. Tchau, tchau.